bastante produtiva, graças a Deus. Então eu convido o Guilherme, né, eu já mais ou menos apresentei, a primeira vez que ele fala aqui conosco, no Rita. Espero que ele volte muitas vezes e que seja, enfim, seja muito bom para você também, Guilherme. Obrigado. Não, eu mudei de ideia. Vamos assim que aí a gente fica todo mundo aqui, porque eu imagino que ia ficar ruim para ficar aqui com o projetor, não ia? Não? Se você quiser, você levanta, fica um pouquinho mais no canto. Não, mas não tem problema não. Vamos sem assim, aí nós fazemos uma coisa muito interessante. Boa noite, pessoal. E por que fica mais interessante sem o projetor? Porque eu tenho pensado que mais do que simplesmente aulas ou palestras ou oblações, nós estamos num momento de viver a construção da ideia e da força do diálogo. E a gente sabe muito pouco sobre a ciência do diálogo, embora aí a espiritualidade venha nos afirmando sobre isso, especialmente a Joana de Ângeles, em vários tratados dela sobre psicologia. A gente sabe muito pouco acerca da preciosidade que é um verdadeiro diálogo. E só para explicar rapidinho para vocês, antes da gente entrar no tema, diálogo não é uma conversa, não é um debate, não é uma aula. Essas formas de comunicação com as quais a gente está acostumado são todas elas verticais e dicotômicas. Calma, eu sei que a palavra é difícil, treinei o dia inteiro para falar ela, então agora a gente explica. Bom, verticais porque elas acontecem de cima para baixo e a comunicação nunca é refletida de uma forma profunda. E dicotômicas é porque elas são separadas, elas são divididas. Num debate, eu sempre entro com uma ideia querendo desconstruir e desfazer das ideias do outro. Numa conversa, eu simplesmente falo, o outro fala e a gente pouco ouve. E numa aula a gente ouve e simplesmente concorda, aí sim numa verticalização absoluta, e é necessário que todas essas três coisas aconteçam. A gente gosta de jogar conversa fora, a gente gosta de debater e às vezes essas coisas são necessárias, e a gente gosta de ter aulas. Mas o que eu quero fazer aqui com vocês é um diálogo. Mesmo que eu falo rápido assim, como se eu estivesse narrando um jogo de futebol na rádio, eu quero que o que a gente estabeleça aqui seja um diálogo. E um diálogo é algo diferente. A gente abre mão dos nossos pressupostos, das nossas ideias. E não, eu prefiro sentar desencostado. Obrigada. Não, é coisa de meditador. Obrigado. Um diálogo é uma comunicação de coração para coração. E já que a gente vai falar de Jesus, eu imagino que não haja outro veículo pelo qual a informação deva passar, senão de coração para coração. Ele me ofereceu para ficar de pé, e está muito confortável aqui, mas eu queria saber se está todo mundo chegando, vocês preferem que eu fique de pé? Preferem? Então tá bom. Então, tá. Melhor assim? Então tá bom. A gente vai falar da religião de Jesus. Esse é um tema bem legal que eu preparei nas primeiras palestras que eu dei. A primeira vez que eu vim ao Rio dar palestras lá no MAP, Movimento de Amor ao Próximo, não sei se vocês conhecem, faz uns 3, 4 anos, e a gente falou sobre esse tema, foi bem legal. Antes da gente começar a conceituar e dividir, vamos explicar primeiro o que é religião. Alguém aqui já ouviu falar a definição do latim, né, de religião? Vem de religar e reconectar. Religião, portanto, não tem a ver com dogmas, não tem a ver com ritualística, não tem a ver com suas crenças, as quais você eventualmente vomita na cabeça das pessoas, querendo fazer com que elas se convertam ao seu ponto de vista. Aliás, falando de fé, como ela colocou, esse tipo de tentativa ostensiva de convencer os outros aos nossos pontos de vista não é só uma infantilidade do nosso ego, é também uma demonstração de descrença. Porque no fundo, todo fanático é um descrente. Ele precisa do outro acreditando no que ele acredita, porque sozinho ele não sustenta aquela fé. Sozinho ele não segura a onda contra si mesmo. E no fim das contas, esse é o grande inimigo contra o qual todos nós devemos lutar. Esse é o grande inimigo contra o qual todos os grandes mestres, não só Jesus, nos preveniram. Eles vão dizer, olha, existe um grande demônio que sintetiza todos os outros. O nome dele é ignorância. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre essa ignorância que de burra não tem nada. A gente fala que essa ignorância endêmica é talvez a força mais inteligente que você tem aí dentro de você, antes do espírito puro, a centelha divina da qual todos nós somos constituídos. Porque essa ignorância inteligente é a mãe de todas as desculpas que a gente dá para fugir e se evadir dos nossos deveres, das nossas buscas e daquilo que realmente é eterno, imortal e que vale a pena.
E falar de Jesus é falar dessas coisas, não é? Do que é eterno, imortal e vale a pena em nós, fora de nós, ao redor de nós e em toda parte. A ideia dessa palestra é então falar da religião de Jesus, é do caminho para nos reconectarmos a Ele e como Ele se mantinha absolutamente conectado ao divino, a Deus e a si. Religião tem a ver muito com isso, tem a ver com essa integração do ser consigo. Porque conquanto os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa intenção e as nossas aspirações estejam divididas, nós não saberemos quem somos e estaremos em sofrimentos. Na verdade, um querido benfeitor espiritual sempre coloca essa frase para mim: onde quer que a atenção e a intenção estejam divididos, há sofrimento. Onde quer que a intenção e a atenção estejam divididos, também cria-se aí a sua realidade. Se a tua atenção se volta para o que é bom, sua realidade começa a se moldar de maneira positiva. Se a tua atenção e tua intenção voltam para aquilo que é perverso e mal, bem, esta é a sua realidade. E religião tem a ver com moldar essa realidade, com treinar a nossa condição, a nossa mente, o nosso espírito para uma nova percepção de mundo. Mas se a gente vai falar especificamente da religião de Jesus, alguém aqui arriscaria dizer para mim o que ele é? Lá na apresentação que eu tinha apresentado, que eu ia mostrar, tinha algumas hipóteses, mas alguém aqui arrisca dizer o que ele era? Judeu? Será que ele era judeu? Tem gente que diz que ele também era essênio. Sabe quem são os essênios? Já ouviram falar? Os essênios eram uma seita judaica dentro ali do judaísmo, extremamente ascética, pareciam os yogis himalaicos que retiravam-se do mundo para viver uma vida de contemplação e de abstinência, de oração e de devoção aos bons valores. Eles foram extirpados do mundo, como era comum naquela época, qualquer pessoa que contestava o mal, comum naquela época. O que será que fizeram com Gandhi, com Madre Teresa? Sempre a gente tenta solapar o trabalho de quem nos incentiva ao bem, não é verdade? Olha o Chico, tanto que ele foi atacado, não só, né, ele teve a sorte de não ter sido assassinado, mas olha como ele foi atacado moralmente, verbalmente, a vida inteira dele. Bem, tem gente que diz que ele era judeu, tem gente que diz que ele era essênio, eu já ouvi gente dizer que ele era cristão. Eu pensei, era a religião mais egocêntrica de todos, né? Eu fundo a religião onde eu sou o centro dela. Bem, mas na verdade é geralmente o que a gente faz, não é? Geralmente, as religiões que a gente procura não são as religiões que são oferecidas pelos grandes mestres. Quando a gente se torna muçulmano, cristão, budista, hindu, na verdade a gente não quer, num primeiro momento, a religião oferecida por Krishna, por Buda, por Mohammed. A gente quer a nossa religião que insufle nosso ego, que dê conta dos confortinhos das nossas mazelas, que nos deixe ali na mesmice, absolutamente anestesiado de nossas dores. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: se você procura religião só para se aliviar dos pesos que você mesmo coloca aí, mas quer que alguém faça isso por você, sem você ter nenhum trabalho com isso, então é melhor você ficar em casa assistindo novela. Religião é um troço que dá trabalho, demora e, olha, dói. Eu tenho aprendido essa trindade sobre todo o caminho e transformação que vale a pena. Tenho ouvido isso com uma certa constância do meu mestre, e eu acho que todos nós que entramos num caminho espiritual começamos a perceber isso. Dói, demora e dá trabalho. Dói, demora e dá trabalho porque todos eles, Jesus dizia isso para nós, é necessário nascer de novo para chegar ao reino dos céus. Ele não estava só falando de reencarnação. Ele estava falando que você tem que morrer todo dia antes de morrer. Morrer da tua reclamação, morrer da tua miséria, morrer da sua angústia, morrer da sua inveja, da sua hipocrisia e até um pouquinho da nossa cretinice que a gente conserva todo dia, querendo apontar no outro os problemas e as soluções para os nossos problemas e para as nossas vidas, não é? Eu arrisco a dizer que Jesus não era nem judeu, nem essênio, nem cristão, nem coisa alguma. A religião dele era da plenitude, porque se a gente fala que a religião perfeita é a religião que leva o teu caminho de ligação com o divino, o teu caminho de ligação com o Pai, então a religião completa é uma da plenitude, é uma da união perfeita em todos os campos. Os indianos, de alguma forma, e academicamente meu caminho se enveredou pelas filosofias da Índia, eles gostam de categorizar com muita precisão os caminhos espirituais. E na Índia, eles dizem de uma forma muito inteligente que por qualquer via sincera você pode chegar a Deus. Isto é, pela via da razão, pela via da ação, pela via do amor ou pela via da meditação, você consegue chegar a Deus em qualquer uma delas. Porque, assim como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai e a porta é larga, mas o caminho é estreito. Aí, de novo, dói, demora, dá trabalho, né? Está aberto para todo mundo, mas são poucos aqueles que querem realmente fazer esse trabalho de religar e de conectar-se. Lá na Índia, eles dizem, então, que há essas 4 vias que contemplam todas as expressões espirituais do nosso caminho. Então, a gente pode dizer que Jesus praticava, assim, a religião do amor pleno,
Da mesma forma que a gente vê ele expressando esse amor por todas as criaturas que chegavam perto dele, nós também podemos sentir de alguma sorte esse amor sendo expressado por nós. Esse amor sendo uma fonte vivificante, nutritiva, construtiva, transformadora, que por onde quer que ele passasse, tocavam as pessoas dos corações mais duros. E ele dizia, amai-vos uns aos outros. Não é? E ele dizia, inclusive, de uma forma muito bonita, amai primeiro a Deus, sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que na Índia eles vão chamar de Bhakti Yoga. Yoga? Nossa, mas yoga não é aquele troço de esticar o braço e a perna e fazer ginástica? Yoga, na raiz sânscrita, significa yurd, unir. Unir o ser consigo, com Deus, com o próximo. Religião é religar, reconectar. Será que a gente não está falando da mesma ciência? Eu estou fazendo um exercício imaginal aqui, imaginativo e imaginal com vocês, mas eu quero que vocês pensem, em primeiro lugar, que se Jesus veio para todo mundo, a mensagem dele é universal e não precisa ser cristão para ter acesso a essa verdade, a esse caminho e a essa sabedoria que nos transforma e que nos nutre. E quando eu comecei a estudar tudo isso, e eu já tinha nascido espírita, eu comecei a olhar e falei assim, poxa vida, é a mesma coisa. Olha só, mestres de diferentes tradições, o tempo todo dizendo para nós, desperte, desperte, desperte. E a gente só quer continuar dormindo. Bem, esse caminho do amor, esse caminho da devoção chamado Bhakti Yoga, exige de nós algo que a mensagem ali colocada muito bem nos passou. Exige fé, mas fé, ela tem que ser nutrida de amor. E hoje em dia a gente coloca amor como uma coisa absolutamente abstrata, vaga e dada mais à novela e ao divã de um psicólogo do que a um sentimento espiritual. Mas o que a gente esquece é que em todas as tradições espirituais, e para Jesus especialmente, amor não tem nada de abstrato. Amor em toda a tradição espiritual verdadeira é conhecimento. Olha que coisa doida. Amor e conhecimento são a mesma coisa, mas o conhecimento do amor é um tipo diferente de conhecimento. É um conhecimento do qual não se fala. É um conhecimento de uma entrega sem reservas. É um conhecimento de uma rendição total a Deus. Eu conheço de Deus e, portanto, ter fé é um processo natural a mim, porque eu sei dele. Isso é Spinoza falando para nós, né? Quando perguntavam a Spinoza, você acredita em Deus com todas as ditas heresias dele? E na verdade não eram heresias, era Spinoza dizendo, gente, vocês estão procurando a religião dos ritos, quando na verdade vocês deveriam estar preocupados em expressar Deus aqui. E aí perguntavam para o Spinoza, você crê em Deus? Ele dizia, não, eu não creio em Deus, eu sei de Deus. É diferente, né? E quem tem essa fé, essa religião do amor, se entrega e sabe de Deus. Não com a prepotência daqueles que dizem eu sei só para te mostrar que eu sei. Mas aqueles que silenciosamente cultivam uma relação diária de amor, carinho e fraternidade com o ser divino em todos os processos. Em outras palavras, é dar vazão ao que um carioca que eu amo de paixão e muito sábio dizia sempre, que era o professor Hermógenes. Ele dizia, entrego, confio, aceito, agradeço. Essa é a religião profunda do amor. Eu dou todas as minhas ações, todos os meus acertos, os meus erros, as minhas vontades, as minhas venturas e desventuras aos pés do Deus que eu acredito confiar. Eu entrego, eu confio que tudo o que Ele decidir para mim vai ser para o melhor. Eu aceito quaisquer resultados que advenham disso e eu agradeço por esses resultados. Bom, tudo bem, a religião do amor não é para todo mundo, não é? Para mim, que sou questionador, veja, eu fui fazer filosofia lá na USP para dar conta desse meu ser questionador. Então, não é bem o meu caminho. Então, quem sabe o seu caminho seja o caminho do conhecimento da razão. A gente tem uma preguiça de estudar aqui no Brasil, não é verdade? Bom, mas lá na Índia eles diziam que estudo faz parte do processo. Teve um outro cara, não sei se vocês já ouviram falar dele, um tal de Hippolyte Denisard Rivail, tal de Allan Kardec, conhecem? Ele falava, espíritas, instruí-vos. Não que a gente deva ficar egocêntrico com isso, mas a gente dá para perceber que a gente faz uma força, né? A gente tenta, mas tentar não basta. Esse caminho lá na Índia, a gente vai chamar esse, no caso, para Jesus, é o caminho da sabedoria plena. E ele afirmava esse caminho, a necessidade do estudo, dizendo, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Quando ele diz isso para nós, ele estava querendo dizer, olha, dá conta de usar de todas as suas faculdades, de todas as suas potências, de tudo aquilo que você tem, para encontrar o caminho da perfeição. E isso inclui sumária e constitutivamente a tua razão,
a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de discriminação. Está aí uma palavra que foi muito maltratada e mal utilizada, mas que na filosofia significa diferenciar. Não diferenciar pessoas, isso é uma abominação, mas diferenciar ideias, sobretudo aquelas que nascem aí no arcabouço mesquinho do seu ego, e saber separá-las das ideias verdadeiras. Isso na Índia é chamado Jnana Yoga, o caminho da união pela sabedoria. E veja, é só você analisar os debates e os discursos de Jesus, ele com os sacerdotes, ele com os discípulos, e ele vai desconstruindo as ideias falsas e dando condição às ideias verdadeiras de brotar ali. Portanto, a gente já descobriu que a religião de Jesus tinha dois aspectos, a do amor pleno e a da sabedoria plena. Tá, mas essas duas coisas não são para mim. Eu sou um cara de ação, quero participar de todos os projetos que o centro aqui faz, quero ajudar todas as criaturas, eu quero inclusive ajudar para que elas despertem para uma vida ética, não só moral. Bom, então seu caminho chama-se Karma Yoga. E Jesus falou isso para nós o tempo todo, da importância da caridade. E caridade a gente pensa que é só simplesmente doar e doar e doar e não cuidar de transformar internamente. E na verdade caridade é outra coisa mais profunda, é entender Deus vivo no coração de cada pessoa e em nós. E ao entender isso, dar conta da responsabilidade com cada ato, palavra, pensamento e atitude tua. E aí ele diz, bom, que quando a gente, não vou falar exatamente, mas ele disse que quando nós, bem-aventurados aqueles que quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, quando eu estava preso me visitaram, quando eu estava preso me deram abrigo, quando eu estava enfermo me visitaram, etc, etc. E os discípulos falaram, ixi, o que será que o mestre bebeu hoje nas bodas de Canaã para estar falando que quando ele esteve preso, ele estava com fome? Eu não me lembro disso. Vamos lembrar que os discípulos de Jesus eram pescadores, eram carpinteiros, eram pessoas muito simples. E ele falando por parábolas devia dar um nó na cuca deles. Imagina, já dá na nossa. Não estou falando que estar nessas profissões hoje nos deixe menos sábios. Estou falando que estar em alguma dessas profissões há 2000 anos atrás era um contexto bem diferente. Era bem complexo e, bem, se a gente está falando que os imperadores tinham um nível de instrução reduzido, imagina as pessoas como nós. E ele falava, olha, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eles perguntaram, mestre, do que você está falando? Ele falou, bom, cada vez que vocês, de fato, ajudaram a uma criatura que tinha necessidade, era a mim que vocês estavam fazendo isso. Eu quero fazer um adendo aqui. Jesus sendo uma consciência perfeita e pura, será que ele estava falando dele, Jesus, indivíduo, pessoa? Ou será que ele estava falando de uma outra coisa? Será que quando ele disse, quando vocês ajudaram a quem precisavam, vocês estavam ajudando a mim, ele estava falando dele? Ele estava com fome e comeu através da pessoa? Do que ele estava falando? Vocês sabem a diferença entre Jesus e Cristo? Bom, Jesus é a pessoa, é a personalidade daquela encarnação. Cristo, o ungido, é aquele que veio para nos ensinar. E de certa forma, quando ele diz, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que faço e muito mais, ele estava querendo dizer, olha, esse Espírito eterno e puro que eu tenho em plenitude em mim, vocês têm em potência. Lembra do Aristóteles, potência e ato? Toda semente é uma árvore em potência, mas não ainda é uma árvore. Bem, nós todos somos Cristo em potência. E o que ele veio fazer para nós e continua fazendo até hoje é tentando despertar essa potência crística em todos e em cada um de nós. E ele faz esse convite, esse chamado sincero a todos nós, a todos os momentos. E o que esse caminho, o caminho da ação, que é Karma Yoga, nos ensina é tenta pelo trabalho. Se você não é um cara do estudo e nem da devoção e nem da fé, vai trabalhando, vai fazendo. O Chico nos ensinava muito isso, né? O pessoal começava a reclamar muito, ele falava, vai distribuir cesta básica que isso passa. E, de fato, uma coisa esquisita acontece em nós quando a gente pratica o bem. Mas isso não é só fazer uma negociação com Deus, né? Caridade não faz de Deus a nossa poupança ou o nosso banco de investimento. A gente não vai fazer caridade para que a gente eventualmente vá para uma colônia espiritual da hora depois que desencarnar, não é? Porque eu já ouvi tanto isso. Não é? Não, eu ajudo aqui para que as coisas fiquem melhores, eu tenho muito karma para pagar. Primeiro, vocês não estão entendendo nada do que é karma, vocês falam que isso é karma. Na Índia, karma não tem nada a ver com essa maldição que imperativamente nos persegue. Karma é ação. E, de fato, o Karma Yoga tem a ver com a ação correta, a ação que deixa marcas.
Ações boas deixam marcas boas, ações ruins deixam marcas ruins. E, portanto, desenvolver uma consciência ética é fundamental e imperativo para que desenvolvamos um relacionamento íntimo com Jesus, com os benfeitores espirituais e conosco. E ética não tem a ver com moralidade. A moral serve para aglutinar culturas. Moral, do latim morus moros, significa caminho reto, estreito. Ética vem do grego ethos, abrigo. Ética é algo que nós todos precisamos e Jesus veio para nos ensinar sobre isso. Ética é o acolhimento, ética é o caminho da construção da lucidez. É questionar-se o tempo todo, será que eu estou certo? Será que isso faz bem? Será que isso só beneficia a mim? Será que o que eu quero e que beneficia a mim não prejudica o outro? Isso tudo é Karma Yoga, o caminho do resgate dos valores. Por fim, se você não dá conta de nenhum desses três, ou se ainda assim você quer juntar todos os três, mas quer fazer algo diferente, tem o caminho da introspecção, tem o caminho da quarta plenitude de Jesus, que eu diria que é da integração plena. Integração desses outros três caminhos, o amor pleno, a razão plena, a ação plena, mas também a contemplação, a união com Deus plena. Porque se tem uma coisa que esses mestres todos nos ensinaram e que talvez a gente tenha perdido de vista, é que Deus não é uma repartição pública. Vocês já perceberam que quando a gente faz uma oração, a gente pensa nisso? A gente reza para o mentor e pensa que vai passar por outro mentor, que vai passar por outro mentor, e outro mentor, e outro mentor. De repente passa ali por Joana de Ângela, ela fala, ih, o negócio tá feio, manda para cima. Nossa, chega alguma legionária de Maria, o negócio dele tá feio, manda para cima. Quem sabe, em algum momento a minha prece chega a Jesus, mas Deus, não, Deus é uma coisa muito absurda. E isso é um erro crasso, que não é nem traço, não é traço de ego, não é traço de nada, senão de delírio sobre a nossa relação íntima com Deus. Jesus veio transformar esse tipo de relação em uma relação paternal. E ele falou isso para nós. Bom, se vocês que são imperfeitos, se seu filho pedisse pão, quem daria uma pedra? Se ele pedisse peixe, daria uma serpente. Se vocês que são imperfeitos não fazem isso, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ele estava tentando dizer que Deus é a instância de realidade mais íntima, mais pura, mais perfeita, mais próxima, com a qual vocês podem e devem buscar contato. E isso se dá por todos os caminhos. Amor, devoção, razão também, estudo de todas as coisas que você puder estudar. Tudo isso ajuda a construir uma fé mais forte, mais firme. A ação no bem, a caridade, a boa vontade. Tudo isso nos leva a esse caminho. E, nesse último caso, a prática meditativa, a prática contemplativa, seja ela feita de qualquer forma. Eu sou professor de meditação, mas não é o caminho que o Guilherme ensina de modo algum. É qualquer caminho que te leve a encontrar o silêncio por detrás do silêncio. Porque hoje em dia a gente não sabe fazer aquilo que todos esses mestres nos ensinavam e Jesus nos ensinou como exemplo. Várias vezes perguntavam coisas para ele, ele ficava em silêncio. Várias vezes ele se retirava, várias vezes ele se recolhia. Mas hoje nós nos impomos a obrigação de estarmos disponíveis todo o tempo e o tempo todo. E se isso não é esquizofrenia social, eu não sei o que é. Ter o WhatsApp ali o dia inteiro apitando não é só um ato de abertura ao estresse, é um ato de violência contra si mesmo. Porque como é que a gente consegue dar conta de estarmos integralmente entendendo como estamos? E onde está Deus em nós, nesse acesso em que Ele é nosso Pai, nossa Mãe, a fonte rediviva de todos os resgates e de todo o amor que nós buscamos? Se a gente está ali o tempo todo respondendo aquelas fotinhos dos gatinhos, gatinho de polaina, gatinho de touca, gatinho de sapato, gatinho dançando, gatinho cantando, o sobrinho que dá cambalhota, a receita que a irmã pediu, a conta que tem para pagar. É uma violência essa que nós cometemos contra nós, essa de não nos integrarmos. Bem, nesse sentido, quanto tempo ainda? Temos 6 minutos? Então ainda tem um tempinho. Nesse sentido, o caminho, a verdade e a vida é este de trazer uma relação íntima para com Deus todo o tempo e o tempo todo. Não é uma coisa para acontecer a posteriori. Isso é o que todo grande mestre disse. Uma vez perguntaram a um grande mestre indiano se ele já tinha visto Deus, Shri Ramakrishna, e ele olhou para o discípulo, que naquela época era um cético, e disse, sim, eu já vi Deus, na verdade, eu o vejo como vejo você aqui agora, só que mais claramente. Que tipo de prática, de caminho, de rendição, de entrega, de amor, esses grandes mestres fizeram para que a realidade divina não os escapasse como escapa de nós? Por que é que a gente cede tanto a todas as nossas mazelas, advinda dos nossos grandes medos, não é? Nossos grandes sofrimentos?
se a promessa é de que nós somos filhos e filhas de uma fonte eterna de vida, bem-aventurança, alegria, amor e paz? Como é que a gente encontra esse caminho íntimo para com Jesus todo o tempo e o tempo todo, se a gente só fala dele da boca para fora? Eu não sei vocês, mas me irrita quando as pessoas começam a falar muito, muito, muito o nome de Jesus. Porque onde fala-se demais, pratica-se de menos. Falou o cara que está falando, tagarelando, que nem um maluco até agora. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é quando você repete uma ideia sem parar, talvez você esteja ecoando essa ideia para ver se ela gruda aí na tua cabeça porque você não conseguiu praticá-la ainda. A gente tem que parar um pouco de praticar as religiões da hipocrisia e tentar acessar um estado de lucidez que nos leve à prática dessa religião que acontece dentro de cada religião, que é a religião do amor, da razão, da ação correta e da união perfeita. Em outras palavras, eu poderia arriscar dizer que a religião de Jesus fosse ele nascido onde quer que fosse. Se ele tivesse nascido entre os guaranis e não entre os hebreus, se ele tivesse nascido entre os europeus, entre os africanos, a religião dele não seria iorubá, nem nativo-americana, nem celta, nem tampouco, sei lá, se ele tivesse nascido na Mongólia, não teria sido a religião dos xamânicos. A religião dele teria sido, em última análise, não só a religião do amor, mas é dessas 4 coisas que eu chamaria de a religião da liberdade plena. Liberdade que implica responsabilidade, liberdade que implica amor, liberdade que implica lucidez. Implica lucidez? Porque nós todos somos um pouquinho esquisos. Todo grande psicólogo e psicanalista sempre disse isso. Todo mundo delira um pouquinho, não é verdade? Isso de alguma forma, em alguma medida, é até saudável. O problema é que hoje em dia a gente está delirando demais. E a gente está demonizando demais, e a gente está atacando demais, o outro é sempre o antagonista, promovedor de todas as minhas misérias. Bem, se a lucidez plena é o que se pretende desenvolver com a religião perfeita, essa lucidez me leva a crer e perceber que o único responsável e culpado pela minha falsa identificação com os problemas que geram os meus sofrimentos não é nenhum outro senão eu mesmo. E este eu mesmo também, se é o responsável, causador dos meus sofrimentos, tem dentro de si mecanismos, órgãos de percepção e faculdades potenciais para resolver esses problemas. Claro, a ajuda é fundamental, a nutrição comum é fundamental. Mas a gente tem aí dentro de nós a condição de dar o primeiro passo. E isso é tudo o que Jesus exigia de nós, não é? Ele pedia fé, só isso. Se tendes fé, ser curado. Ora, o que ele estava pedindo de nós é, dá o primeiro passo, levanta daí, faz um esforço. Porque demora, dá trabalho e dói se transformar. Mas às vezes essas transformações vêm como um ato de graça, avassalador, mostrando apenas quando você está pronto a partir de um ato de boa vontade, de coragem, de fé. Lucidez é, portanto, necessária. A religião da liberdade perfeita implica responsabilidade, porque na medida em que eu sou absolutamente livre, eu só faço aquilo que pela liberdade e lucidez é o mais correto. Eu entendo a asserção de São Paulo quando diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu entendo que, embora São Paulo era um pouco trágico, né, dizendo para nós que o mal que não desejo fazer, o bem que desejo fazer, este não faço, mas o mal que desejo fazer, este eu faço. Todos nós agimos assim, mas há uma potência em nós, e enquanto espíritas é fundamental que lembremos, uma potência de perfeição, uma potência para que, de pouco em pouco, esse contraste de luz e trevas que nós somos, comece a as trevas dar mais lugar à luz até que as trevas se extirpem. E isso é esse religar completo, essa religião perfeita que ele nos ofereceu e nos disse, olha, está aí dentro de você. Pois quando me perguntarem se o reino dos céus está aqui, ali ou acolá, responderei, eis que o reino dos céus está dentro de vós. É um processo de acessar, é uma construção diária, é um esforço, é um caminho. Por isso que às vezes eu falo isso e nossos irmãos espíritas acham que eu estou falando contra o kardecismo, e não é nada disso. Quando eu digo que o Consolador prometido não é só o Espiritismo. O Consolador prometido, quando ele diz, eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito, não é só uma doutrina, é toda uma oportunidade que aconteceu desde o momento em que alguém se abriu para ele, mesmo ali enquanto ele ainda estava vivo, de acessar de fato os conhecimentos que ele nos passava. Lembrar do que ele nos tem dito é trazer para a nossa posse aquele conhecimento. Tem uma teoria legal que eu aprendi com o meu mestre que diz o seguinte, quando um conhecimento verdadeiro se torna teu, não é porque você ouviu,
nem porque você entendeu e nem porque você está repetindo. Isto é, quando você de fato aprende algo verdadeiro e importante, a mensagem do Consolador, a mensagem do Cristo, a religião que nos torna diferentes e que de fato nos transforma e não só nos deixa nesse blá 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 miserável que a gente só sabe fazer na internet o dia inteiro. Bom, isso não significa que eu estou repetindo o que o mestre disse, nem que eu entendi o que ele disse. Eu apreendi, eu tomei para mim. Isso causa, psicologicamente falando, um processo de transformação em nós em que o que eu sei não é nem o que está escrito, nem o que eu entendi, mas uma terceira coisa, é uma coisa nova que nasceu em mim. Daí ele fala, não é, que ele é a verdade sempre viva, é tornar-se a eterna novidade, é se reencantar-se com a vida, é reencantar-se com o mundo, é reapaixonar-se pelo viver num viver que vale a pena. É transformar o ensinamento dele numa verdade minha. E como é que eu transformo um ensinamento numa verdade minha? Realizando ela como ato, palavra e pensamento. Algo que me torne tão natural que eu não precise pensar para fazer. Assim como nos é natural falar português. Eu não preciso pensar eu não preciso pensar para falar em português, eu não preciso fazer força para pensar em português. Isso nos é natural porque nós somos condicionados assim. O que Jesus quer que a gente faça é nos descongestionar e nos descondicionar. Nos descongestionar porque nós estamos todos entupidos e entalados pelas nossas próprias certezas, vaidades, ego, melindres, mágoas, ressentimentos. E nos descondicionar porque todos nós fomos ensinados a achar que somos o centro do universo e que em nós está toda a certeza e que nós somos grandes e maravilhosos heróis e aqueles que nos antagonizam são terríveis vilões. O que ele nos quer fazer é perceber que não existe separação. A religião perfeita e a religião de Jesus é aquela que abstém-se das separações. Não é mais o outro e eu. Aqui a gente entende o outro como alter ego, um outro eu, é uma extensão de mim. Por isso ele diz que quando fizerdes bem àqueles miseráveis, estão fazendo bem a mim. Porque eu e o outro somos uma mesma realidade. Nós compartilhamos de uma mesma mãe terra, de uma mesma casa. E até o momento, por mais que vocês acreditem em vida em outros planetas, não existe outro lugar para a gente ir se a gente não aprender a conviver aqui. E a religião do amor perfeito é a arte da convivência, é a superação de todos os males. E como a gente, dentro dos nossos caminhos espirituais, somos hipócritas nisso, não é? A gente gosta de ler, aconteceu na casa espírita e dizer, tá vendo? Se vocês não vigiarem, os obsessores entram, começam a influenciar a gente, fazer a gente se desarranjar. Por que sempre vocês e não nós? Por que a gente se separa? E por que a gente se coloca como heróis nessa história? A questão aqui é tomar responsabilidade, como ele nos ensinou a fazer. É assumir para nós, não mais a ideia de karma, mas uma outra ideia de indiana, já que a gente gosta de se apropriar de palavras, a ideia de dharma, de dever justo, bom e reto, para viver bem em plenitude. E só dá para viver bem em plenitude se eu compartilho isso com os outros. Só é possível viver a religião da plenitude, a religião do amor pleno, a religião da sabedoria plena, a religião da ação plena, a religião da união plena, se eu for capaz de compartilhá-la com os outros. Porque conquanto eu me recorte do mundo, eu ainda sou uma instância egóica e infantil. Conquanto eu percebo que os meus semelhantes são a realidade mais perfeita de Deus que eu posso enxergar no olhar sincero que eu troco com cada um de vocês, bom, aí eu estou praticando a religião viva de Jesus. E aí eu não simplesmente estou falando que no Natal é para a gente lembrar dele, e a gente simplesmente lê uma passagem do Evangelho e ataca aquela mesa da ceia que nem um bando de gafanhotos. Bem, lembrar de Jesus é ter um momento de silêncio no qual você tenta pensar como é que a vinda dele, que foi tão magnífica, contribui diretamente para a minha transformação. E por último, eu gostaria de dizer então que é sobre isso que todo o trabalho de Jesus trata, sobre transformação. O mundo transforma-se incessante e inexoravelmente o tempo todo. Você não tem como controlar isso. É teu ego aí falando, tentando controlar as coisas e manter todas elas na rédea da sua vontade. Mas o que Jesus nos ensinava era o caminho das transformações conscientes e lúcidas. Bom, se tudo se transforma, que eu entre nesse processo de transformação voluntariamente e que me transforme para melhor. E que eu não vá me deteriorando. Ah, mas gente, na doutrina diz que o espírito não regride, ele só progride. Enfim, mas o teu corpo degringola conforme os anos vão passando. A tua memória, de alguma forma, se você não exercita, atrofia. E as virtudes e os caminhos espirituais, penso eu, são de
alguma maneira como músculos. Se a gente não exercita, eles vão se atrofiando, vão se tornando inúteis e no fim das contas, quando a gente tenta resgatar essas potencialidades, elas não nos servem mais. Então, o exercício é diário. O exercício de transformação ao qual Jesus nos convida deve ser um diário, um de compaixão para conosco, em que de dia a dia, de pouco em pouco, num esforço sincero, eu vou, pela ajuda das pessoas que estão ao meu redor, burilando a minha consciência, lapidando a joia ainda imperfeita do meu ser, para que de alguma sorte eu pratique a religião da plenitude, essa que me religue a Deus, não como uma instância pós-apocalíptica ou pós-múltiplas encarnações, dependendo da crença de cada um, mas sim como uma instância imediata, que eu consiga ver, sentir, perceber, falar com Deus, estar com Ele em todos os momentos, em todas as instâncias e de toda sorte, e percebendo essa realidade divina, que eu me transforme. A mensagem final dele para todos nós era essa, que a gente possa despertar. Então pergunte-se a si mesmo todos os dias se a tua vinda nesta casa é simplesmente para te anestesiar do teu ego, fazendo perder tempo os dirigentes, os trabalhadores, a espiritualidade toda, fazendo você ouvir verdades confortáveis que você não tem coragem de aplicar, ou se você está disposto a atravessar essa porta larga de caminho estreito e praticar a religião de Jesus, que de fato transforma, desperta, nos torna seres mais perfeitos de pouco em pouco, nos preparando para um amor pleno, uma sabedoria plena, uma paz plena, uma liberdade plena, uma união plena e uma ação virtuosa plena de toda sorte. Desejo isso a todos vocês e por todo esse acolhimento e esse carinho que recebi do olhar de cada um e cada uma de vocês, agradeço profundamente.